Olá, uma das propostas da CNBB é a divulgação do trabalho realizado pelas mais diversas pastorais. Por isso, nosso programa vem realizando uma série de entrevistas sobre a situação da Igreja Católica na sociedade. Hoje nós vamos conhecer o trabalho realizado pela Pastoral Nômade, ou de Mobilidade Humana. E para falar desse assunto, nós temos a honra de receber o presidente da Pastoral dos Nômades, Dom José Edson Santana Oliveira, e o vice-presidente da Pastoral dos Nômades, Padre Jorge Rocha Piorozan. Bom, e para participar com a gente pelo e-mail, Ação Nacional, você pode participar através do açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e ir no link Programas Ação Nacional. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, bem-vindos ao nosso programa Ação Nacional. Obrigado, Bispo, pela sua presença. Obrigado a vocês pela oportunidade que nos está dando como igreja que tem a especialização de estar juntos aos povos nômades. Padre Rocha, também muito obrigado pela sua presença com a gente. Obrigado em nome dos ciganos, em nome dos circenses, que são os que a gente trabalha assim na nossa pastoral. Então, creio que eles ficarão felizes também de ter uma oportunidade de serem divulgados e conhecidos para a Igreja do Brasil. Sim, interessante. Primeiramente, vamos explicar o que é essa Pastoral dos Nômades, né? Eu acho que o Bispo Dom Edson poderia começar. A Pastoral dos Nômades do Brasil procura ser um serviço apostólico da Igreja entre esses povos, cigano, circense e parquista, dando toda a dimensão humana, cultural, cristã, isso. E, ao mesmo tempo, dizendo que a Igreja é mãe e quer ser presença no meio de todos os povos, de todas as culturas. Quer dizer, ela está presente em todos os locais. Em todos os locais. Quer ser só simplesmente essa presença amorosa da Igreja. Quer dizer que os ama. Que quando a pastoral surgiu, antes de ser oficial, que tem como oficialidade, em 1975, numa grande peregrinação dos ciganos na Itália, era Paulo VI, arcebispo de Milão, que criou a Pastoral dos Nômades. Fez esse grande apelo à Igreja depois como Papa, fez esse grande apelo à Igreja no mundo. Mas antes do Papa aclamar a Igreja para esse momento, aqui no Brasil já tem pessoas que marcaram a vida cigana. No Nordeste fala muito do Padre Cícero, Romão Batista em Juazeiro, como o padre dos ciganos em Juazeiro. O cigano do Nordeste, uma vez ao ano, passava para ver tomar bênção a Padre Cícero. Ele acolhia, estimulava, animava, era um ponto de referência, uma peregrinação anual. Depois o Frei Damião e tantos outros, o Padre Biapina e tantos padres hoje ainda em nossos dias, colhe ali e acolá sem ser ligado oficialmente. E oficialmente aqui no Brasil começou em 1985, lá no Rio Grande do Sul, ao convite do Dom Benedito Padre Rocha. Padre Rocha, eu sei que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência. Aqui no Brasil começou praticamente com o senhor, né? Eu estava no grupo inicial porque eu vim do mundo do circo. Então eu fui circense e um dia, do picadeiro, eu decidi ser padre. Assim, eu vi aquela plateia, eu às vezes entrava com um palhaço também, precisava dar pirueta e me matar ali para o povo achar graça. E um dia eu cansei. Eu falei, eu quero estar diante de uma plateia, ou num outro ambiente, num outro lugar, com o mesmo povo, mas numa situação que não seja essa aí. E porque percebia que os padres do lugar onde o circo acampava, estacionava, não vinham até o circo. O padre nunca apareceu lá no circo perguntar se tinha alguém para batizar. Ou uma coisa que me marcava bastante é que às vezes a gente encontrava escorpião dentro da mochila, o cobra, é uma vida assim de riscos também. E o padre podia chegar no terreno onde vai armar o circo e abençoar para nem um bicho fazer mal a alguém do circo, sabe? Benzer o terreno, abençoar o circo depois, os instrumentos, o trapézio, o globo da morte, a moto que vai, sabe? Essa coisa me fazia falta. Eu sou de uma descendência, de uma família católica e a vida inteira gostei de participar das coisas da igreja e de ir à missa. E no circo não tinha a possibilidade desse contato com a igreja. Uma porque o padre nunca veio, e hoje somos poucos que vamos até o circo e até o cigano, somos poucos ainda, mas não vinha.
E outra porque na hora que eu queria ir para a missa, por exemplo, no sábado à noite, era a hora de armar tudo para o espetáculo que começava após a missa. Porque quando acabava a missa, o povo vai para o circo. Então eu não podia estar na missa e vir correndo para cá. Tinha que, quando chegasse o povo da missa, o circo estava de portas abertas, já recebendo, e tudo ensaiado, tudo arrumadinho para começar. Então eu senti essa vontade de ir e ser um da igreja que voltasse para eles, e assim eu fiz. Depois do estudo, todo o acompanhamento, e eu voltei e estou muito feliz aí. O nosso começo, o Dom Edson citou o Dom Benito Zorzi, é um bispo da Diocese de Caxias do Sul, já falecido. Em visita ad limina em Roma, ele percebeu ali um contato da igreja com os ciganos e circenses lá da Europa, na Itália, mas na Europa toda. E ele pediu àquela pastoral que já existia ali, se um deles podia vir ao Brasil para começar a aplicar esse trabalho aqui também. E aí o padre que estava indicado era o padre Mário Riboldi, não sei se o Dom Edson é o Mário Riboldi, e depois ele não pôde vir, veio o padre Renato Rosso, é um padre italiano que mora no Bangladesh hoje, com os ciganos. Ele veio, começou, ficou 10 anos aqui, deixa eu ver, um pouquinho mais de 10 anos, 12 anos talvez, e aí em 92 ele foi para o Bangladesh, onde ele mora até hoje. Então ele deu o pontapé inicial e foram chegando pessoas, que nem o Dom Edson. Eu o conheci depois, porque o Brasil é grande, só que ele já fazia pastoral dos nômades. Na paróquia onde ele trabalhava, em Feira de Santana, como padre, já atendia. E tinha outros, e ele falou de outros, e tem outros que a gente não sabe que fazem. Agora há pouco alguém falava também no trabalho aqui da século XXI, que foram até o circo, e lá um padre realizou alguns batizados. A gente não sabia que houve esse evento, e nem conhecemos esse padre, mas isso é pastoral dos nômades. Isso é pastoral. Então, nós temos na pastoral, assim, quase como um chavão, que no primeiro dia em que um cristão, em atitude de fé, deu um copo d'água a um cigano que passava, ali nasceu a pastoral dos nômades. Então, faz muito tempo. Mas estruturada em 96. Estruturada no Brasil em 96. 86. Padre Rocha, qual foram os principais desafios aí? Porque realmente... como é que tem essa proximidade? Porque é um mundo diferente um pouco do nosso, a gente pode dizer assim, apesar de estar convivendo com a gente. A visão da igreja, Dom Edson, assim, a igreja, a oficialidade, como se aproxima? Houve uma aceitação? Como é que foi? Sim, sempre teve padres. De onde vêm os padres? Das famílias. Sim. E as famílias passam para os filhos sempre preconceitos. Então, cuidado, olhares para levar as crianças. Também as mães ciganas dizem para os filhos também, cuidado, senão os brasileiros vão te levar. Então, criaram o afastamento de ambas as partes. Criança, né? Cuidado. Mas, oficialmente, a igreja olhava, via, atendia o que procurava, mas não tinha uma ação. Tinha essa ação isolada. Um padre, outro, um cristão, mas não tinha uma ação. Agora, com a pastoral, depois de 30 anos, já podemos, até a televisão nos convidou para falar. Já sabemos que existimos. Sim, lógico. Agora, eu queria ter perguntado uma particularidade, porque o Padre Rocha falou que ele estava no picadeiro e dali surgiu a vocação dele, né? E lógico, está totalmente ligado ao circo e acabou trabalhando exatamente com isso. Agora, o senhor, qual foi a particularidade? Não, eu preciso trabalhar com a pastoral dos nômades, eu preciso dar um jeito nisso. O cigano bateu na porta, né? O cigano bateu na porta e foi obrigado a fazer. Primeiro, nesse aspecto, na minha casa nunca tiveram preconceito. Meu pai sempre acolhia quando eles passavam em tropa, dava lugar de hospedagem. E como padre, eles chegaram na minha porta pedindo para celebrar matrimônio. Depois o batizado. E quando descobriu que o padre acolhia, aí eles vão espalhando a notícia e vão chegando. E ficavam muito acampados ali numa cidade chamada Conceição de Jacuípe, foi minha primeira paróquia, Conceição e Amélia. E aí ficava naquela região, como eles vieram muito na casa paroquial, eu comecei a visitar. E descobri muitas crianças que não iam à escola. Sim. Aí comecei com um grupo, um instituto nasceu comigo, as missionárias Servas do Senhor, com essa missão do carisma do acolhimento, da redenção, da bondade de Deus, e trazer essas crianças para alfabetizar em casa. Aí vieram adultos que queriam ter uma carteira de motorista. Eles não queriam para a sala de aula porque tinham medo do preconceito. Ou seja, uma criança pega um lápis do outro, uma merenda, e faz, foi o cigano.
Então ele já tinha isso no inconsciente, não queremos, não vai dizer que somos nós que fazemos coisa errada. Então fiz uma... se isolando automaticamente. Aí eu fiz uma sala especial só para os ciganos, ali, enquanto alfabetizamos. Depois vieram os homens, os adultos que queriam criar a identidade, carteira de motorista, que estão deixando os animais e pegando o carro, precisa agora de documento. Sim. Então começamos a alfabetizar na minha sala de refeição. E com isso foi criando um vínculo de amizade, de confiança, que fiquei conhecido por eles na Bahia, hoje no Brasil, e já alguma parte do mundo, né? Já me conhece, e eles me acolhem como um deles. Edson, uma coisa que é importante assim, porque como nós somos uma pastoral de fronteira, você pergunta quem quer fazer esse trabalho, você não encontra as pessoas que... Todo mundo acha bonito e aplaude o padre que faz, o bispo que vai lá, mas ninguém quer fazer. E assim como houve o acolhimento dos ciganos numa casa paroquial por um padre, 99 vezes outras não houve o acolhimento. Isso há que se dizer. Seria muito fácil o trabalho pastoral acontecer se houvesse da parte de cada paróquia ou de cada diocese essa boa vontade em acolher quem chega à porta. Sabe, uma igreja do Papa Francisco não pode rechaçar alguém que vem em busca do copo d'água, como os ciganos passam e precisam. Então, essa seria uma pastoral primeira que não necessitaria da nossa presença, porque aconteceria nos âmbitos paroquiais, assim, pelo Brasil afora. Bom, você está acompanhando aqui o programa Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, continuamos nossa conversa sobre a pastoral nômade. Fique ligado com a gente.